Sobre as ausências, Bolasse, aí o Leonardo Jardim já tinha falado, né? E tirando a parte de alguns comentários em rede social que são na ironia, o que tem de comentário sobre o Matheus Pereira ficar em BH, porque o filho pode nascer a qualquer momento, e se pode nascer a qualquer momento, vai ser um parto natural, né? Que é a ideia do Matheus e da Thalita neste momento. Moram os dois aqui sozinhos, e a esposa grávida, e cara, antes eu ficava ali tentando rebater algumas pessoas, sabe? Mas a rede social deixou muita gente doente. E é triste isso, sabe? Um amistoso e o cara não poder ficar em Belo Horizonte para estar ali. E não é a questão, passou esse final de semana e não nasceu. Gente, só tem os dois. Sabe? Ele é o pai do Theo que vai nascer, ele não poder ficar fora de um amistoso por causa disso, velho. Cara, é triste alguns comentários ali que eu fico assim. Tem hora que eu vou pensar em tuitar alguma coisa, eu falo assim: não, vou mexer com isso não. Aí vai lá, e eu sei que muita gente vai mandar no chat aí, velho, só que aí a pessoa vai lá e tuita, véio, achando que tá, ou comenta lá no Instagram, achando que tá fazendo, pô, baita comentário, né? Vou viralizar. Eu, como rede social, deixou muita gente sem empatia alguma. Isso aí é uma derrota que eu considero muito grande, viu? Com sinceridade. Pouco humano, né? Não se colocar no lugar do outro e eu acho que nem se não fosse amistoso. Isso é até um jogo oficial mesmo, o Brasileirão tá começando e você tá numa situação de nascimento iminente, você só tá você e sua esposa aqui, é o primeiro filho do casal. Eu acho que também não vale nem a pena ficar rebatendo em Twitter, não, porque eu acho que às vezes as pessoas só comentam essas coisas pra ver se ganha engajamento, sabe? Ver se Não tem dúvida consegue. nenhuma. A maioria é isso, velho. Pois é, quer ganhar um pouquinho, um minutinho de fama, e isso aí, alguém com um perfil um pouco maior começa a rebater, vai dar esse gostinho de sucesso ali pra pessoa que comentou isso, né? O Twitter, principalmente, né? A gente vê como que o pessoal passa algumas opiniões, escreve algumas coisas que você fala. Se a pessoa pensasse um pouquinho antes de escrever, ou se tivesse cara a cara, eu duvido que 90% ali falaria o que se fala na rede social, né? Então, acho que duvido que alguém que rebate que o Matheus não vai para amistoso, se estivesse conversando com ele ali, falaria uma coisa dessa na cara dele, né? Então, realmente, eu também considero uma derrota muito grande, uma perda muito grande dessa falta de empatia, de humanidade um com o outro. E é tudo para justificar, na maior parte das vezes, é triste que as pessoas perderam a capacidade de, em algumas situações, tem essa situação, eu não concordo por isso e por isso. Beleza, dentro de uma linha humana, vamos dizer assim, né? Não, a pessoa ela fala que acha um absurdo e justifica com uma coisa que muitas vezes você não acredita que veio de um ser humano. Eu confesso assim que cada vez estou menos espantado, né, com os posicionamentos das pessoas nas redes sociais. Acho muito grave quando é alguém que tem relevância, principalmente. Acho muito grave quando é alguém que tem 0 seguidores, ponto. Mas acho muito mais grave quando são pessoas, às vezes, que trabalham no meio do próprio futebol e acabam em algum momento, sabe? Sabe ali aquela questão do tempo antigo, a pessoa ela vai fazendo aquela fricção ali, porque ela sabe que uma palha que vier naquela fricção vai gerar um fogo, ou seja, o fogo é o quê? A própria dimensão que algumas coisas às vezes acabam tomando, né? Então todo mundo que trabalha, todo mundo aqui é vítima em algum momento disso, né? Da falta de noção mesmo das pessoas e é isso, né? Que o Matheus Pereira
possa acompanhar a esposa, o nascimento do filho, e para mim está tudo mais do que certo. Eu não vou nem entrar muito no mérito, não, porque eu não entendo o suficiente disso, né? Nunca passei pela situação, então não sei se isso aí dá para marcar, se não dá, se dá para saber, se não dá, eu não faço a menor ideia sobre isso. Então, assim, a única coisa que eu vou ressaltar é que muitas dessas coisas que estão acontecendo no Cruzeiro, né, pegando no pé não só do Matheus, tem outros também que a torcida tomou uma certa rejeição, né? Isso tudo acontece, eu falo isso aqui desde o primeiro dia, desde sempre, acontece quando a bola não entra, né? Ali naquelas traves, né, com a rede ali, quando a bola não entra, tudo vira um problema. Então aí o cara, mesmo uma coisa que seria natural, extremamente natural, né, como o cara deixar de participar de um jogo pelo nascimento do filho, vira um problema, como o cara dá uma entrevista, vira um problema, como uma fala, vira um problema. O que eu espero mesmo é que a bola comece de fato a entrar e o Cruzeiro comece a melhorar e pare de dar esse tanto de vexame, para que isso tudo vai acabar naturalmente. Eu espero muito isso aí. Eu não concordo não, viu, Rafa? Eu acho que a história não é bem essa, não. É que Valu, tem uma coisa que é importante, que a gente tem que saber separar. O Matheus, por algumas atitudes, ele mereceu ser criticado. Esse é um ponto que a gente precisa separar. A outra questão tudo para cima do Matheus Pereira acabou virando nessa disputa, né? De um lado, quem gosta, quem o apoia, e do outro, quem quer ver o Matheus longe. E muitos que estão, não todos, né? Não vou generalizar, mas quem está comentando aí é que já vem, não decide jogo, isso, não joga nada. Então tá tudo beleza, velho. Ele não vai jogar para você, então aquilo que você queria tá acontecendo. Ele não vai para o jogo, sabe? Aí vem e mais comentário. É assim, é uma coisa, o Rafa, que o Matheus Pereira, e tomara, né? Não sei se ele vai sair no meio do ano, se ele vai ficar até a metade do ano que vem, quando tem contrato. Ele pode aí decidir vários jogos, entregar os números que ele entregou, que vai continuar uma parte nesses comentários aí. Não é questão de a bola entrar, não. Virou essa disputa entre duas partes, e aí tudo que ele faz vai ter algum tipo de comentário dessa natureza. Eu acompanho e vejo por esse lado. Sim, mas vocês acham que se ele voltar a ser o Matheus Pereira que foi no primeiro semestre do ano passado, isso não acaba? Essa disputa, que realmente, o Samuca tem razão, essa disputa realmente virou uma coisa super chata, né? As pessoas pararam até de analisar o cara tecnicamente, algumas, né? Que para mim é um cara que joga muita bola, sempre falei isso aqui, acompanhei desde a época da Inglaterra, né? Caiu muito, mas tecnicamente ainda é a referência desse time, né? Na minha opinião. Mas você não acha que se ele voltar a ser aquele Matheus, isso tudo acaba, Sam? Acho que tudo não. Acho não, tenho certeza que não. Eu também acho que não. Acho que só vai ter uma reviravolta aí se ele for um protagonista de algum título, alguma coisa assim que. Porque o pessoal pegou uma birra com ele, assim, absurda. Eu vi gente comentando, fazendo comparação hoje, mas o Montijo jogou com o filho na UTI, continuou jogando. Esse tipo de comparação até menospreza o que o Montijo fez, porque aí parece que o Montijo ter jogado com o filho na UTI é uma obrigação, né? E a atitude dele lá atrás foi muito louvável, foi muito profissional, mas mesmo se acontecesse de novo, eu não esperaria que o Montijo repetisse, né? A gente nem pode cobrar que a pessoa tenha a mesma atitude. Então, assim, não dá para comparar, sabe? Não dá para normalizar o que o Montijo fez lá atrás para considerar que todo mundo daqui para frente tem que largar um parente no hospital, largar uma esposa prestes a dar à luz para poder jogar a bola, por mais que seja a profissão dos caras ali. Todo mundo aqui, gente, quem é pai, eu não sou, mas quem é pai tem a licença para poder tirar, né? Às vezes fica mais de 7 dias depois acompanhando. Eu tenho certeza que o filho do Matheus vai nascer, o Matheus provavelmente não vai ficar de licença 7 dias aí sem treinar para poder acompanhar a esposa dele. E aí, cadê o comentário contrário, né? Quando isso acontecer, olha o Matheus sendo muito profissional, né? Não deixou de treinar, não deixou de ir no primeiro jogo ali da estreia do Brasileiro porque o filho tá recém-nascido.
Então, assim, gente, eu acho que o pessoal perdeu a noção do que é obrigação, do que é a dedicação individual, alguma coisa nesse sentido. Perdeu completamente a noção da crítica. Eu gostei que a gente descobriu que BH tem um monte de obstetra aí. Então, para as mães que estão aí, né, prestes a terem os seus filhos, e a gente é proibido ter parto natural, viu, Valu? E a gente está vendo aí o SUS, né, anda com seus problemas de, às vezes, superlotações, né? Então, é só jogar no Twitter aí que tem muita gente, tá lotado de obstetra que entende de nascimento, de parto, enfim. É muito bacana de ver isso. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso, então, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece na Toca da Raposa. Agora vamos continuar com a notícia. O que parecia ser apenas mais uma ausência em um jogo amistoso acabou revelando uma face preocupante da atualidade: a falta de empatia. E tudo isso envolvendo um dos principais nomes do elenco celeste. O burburinho começou tímido, com alguns comentários em redes sociais sobre a ausência de um jogador importante na preparação do time, mas logo se transformou numa enxurrada de julgamentos vazios e opiniões desinformadas. E o que há por trás disso? Um momento absolutamente íntimo, sensível e marcante: o nascimento do primeiro filho do atleta. Ainda assim, parte da torcida parece ter se esquecido do que é ser humano. Ao invés de compreender e respeitar a decisão do jogador de permanecer em Belo Horizonte ao lado da esposa grávida, que pode dar à luz a qualquer momento, alguns preferiram utilizar a ausência para destilar críticas desproporcionais. O que deveria ser celebrado como uma atitude de responsabilidade, de presença paterna, virou munição para discursos duros e desnecessários. Em tempos de redes sociais, onde o imediatismo e a sede por engajamento atropelam o bom senso, o julgamento foi feito sem pensar duas vezes. Sim, estamos falando de um jogador que, apesar de tudo, escolheu priorizar a família em um momento que nunca mais se repetirá: o nascimento do primeiro filho. E para quem não sabe, o casal vive sozinho em BH. Thalita, a esposa do atleta, está nos últimos dias de gestação, e o parto será natural, algo que, como muitos sabem, é imprevisível e pode ocorrer a qualquer instante. Ainda assim, surgem questionamentos como se a ausência fosse por desinteresse ou falta de profissionalismo. Nada mais longe da verdade. O técnico Leonardo Jardim já havia falado sobre as ausências planejadas. Nada foi escondido, nada foi feito à revelia. Ainda assim, o julgamento foi rápido, como uma sentença irrefutável disparada por dedos apressados atrás de uma tela. E o pior, muitas dessas críticas vêm camufladas de ironia, como se zombar de um momento familiar tão importante fosse algo aceitável. E aí cabe um questionamento mais profundo: onde foi parar a empatia? Vivemos numa era em que muitos preferem o like ao respeito. Comentários maliciosos e comparações absurdas surgem como se fossem argumentos válidos. Chegamos a ver gente dizendo que se não nasceu no final de semana, então ele deveria ter ido pro jogo, como se o nascimento de um filho seguisse um cronograma pré-definido. Essas falas não só demonstram desconhecimento, como também uma falta total de sensibilidade com o momento vivido pela família do atleta. Outros ainda se arriscam a fazer comparações esdrúxulas, citando situações do passado como a de Montilo, que atuou com o filho na UTI. Ao fazer isso, desvalorizam um gesto que foi, sim, de extremo profissionalismo, mas que jamais pode ser cobrado de outro ser humano. Cada pessoa lida com a vida à sua maneira. E exigir que todos tenham a mesma postura é, além de desumano, um desrespeito à individualidade e aos sentimentos de cada um. É importante destacar: a crítica construtiva ao desempenho de um jogador é válida. Faz parte do futebol, e o próprio Matheus Pereira, como outros atletas, sabe disso. Mas o que tem acontecido vai muito além disso. O jogador virou alvo fixo de um grupo que, ao que tudo indica, já criou uma rejeição pessoal. Nada do que ele faça, ou deixe de fazer, será suficiente para essas pessoas. O problema, portanto, não está na ausência em um amistoso, mas sim no desgaste de uma relação que foi se deteriorando. Matheus Pereira, apesar das críticas, ainda é a principal referência técnica do Cruzeiro. Jogador com passagens marcantes na Europa, com talento inquestionável e capacidade de decidir jogos, o meia viveu altos e baixos, sim. Mas, se recuperar o nível que mostrou no primeiro semestre da temporada passada, poucos duvidam de sua importância para o elenco. Ainda assim, parece que parte da torcida já tomou sua decisão: apoiar, jamais. E isso é lamentável. Mesmo que ele volte a brilhar, que marque gols, dê assistências e seja decisivo em grandes confrontos, o ciclo de cobrança incessante não vai cessar. A não ser, talvez, que venha um título, e, mesmo assim, não há garantias.
Porque quando a crítica ultrapassa o futebol e se instala na esfera pessoal, qualquer gesto se torna motivo para mais uma rodada de julgamentos. E isso é perigoso, não só para o jogador, mas para o ambiente do clube como um todo. A própria diretoria precisa ficar atenta a esse tipo de comportamento vindo das arquibancadas virtuais. O clima de divisão, se alimentado, pode afetar o grupo e prejudicar o desempenho coletivo. Quando qualquer ação é distorcida para gerar polêmica, o futebol perde sua essência. E quem mais sofre é o clube, que precisa de união, apoio e, acima de tudo, estabilidade para crescer na temporada. A escolha de Matheus Pereira em ficar em BH neste momento é, na verdade, um ato de maturidade, de coragem, de presença paterna. Algo que deveria ser exaltado, e não rebaixado. E o mais irônico de tudo isso é que, quando o bebê nascer, o jogador não vai tirar os 7 dias de licença paternidade. Vai voltar aos treinos, estar presente no início do Brasileirão, talvez até sem descansar o suficiente. E quem hoje o julga, dificilmente vai reconhecê-lo como profissional comprometido quando isso acontecer. Chegamos ao ponto em que muita gente se sente especialista em tudo: obstetrícia, psicologia, gestão de elenco. E isso tudo para validar um ponto de vista alimentado por ranço, não por razão. E enquanto isso, a torcida que deveria estar se preparando para apoiar o time em mais uma temporada de reconstrução, segue dividida entre apoiar e atacar, muitas vezes sem nem perceber que estão jogando contra o próprio patrimônio. Que Matheus Pereira possa viver esse momento com tranquilidade, como qualquer pai merece. E que, no retorno aos gramados, ele esteja ainda mais motivado a fazer a diferença, por ele, por sua família e pelo Cruzeiro. Porque, no fim das contas, é isso que importa. Que a bola volte a rolar com ele em campo e que os resultados falem mais alto que os comentários maldosos. E agora eu quero ouvir de você, torcedor, o que você achou de toda essa situação? Acha que Matheus Pereira fez certo ao priorizar o nascimento do filho? Ou acredita que ele deveria ter ido para o amistoso? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro. Porque aqui, você sempre fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso cabuloso.